Olá, turminha, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, gente, acredito que devam ter recebido aí o recado, né? Então, em razão aí dessa viagem de última hora, para falar a verdade, bem canseira, mas para levar meus pais para lá de Brasília, lá em Formosa, cidade do Lázaro, inclusive, Cocalzinho. Bom, tive que fazer essa adaptação aí para a gente, obviamente, não ficar sem o conteúdo específico, né? Hoje eu havia prometido. Eu ia finalizar a parte do conteúdo ainda, né, da nossa N1, e ia falar alguns pontos, né, algumas orientações ali a título de revisão para vocês, beleza? Então, eu vou continuar com essa estratégia, né? Eu vou terminar essa parte aí vinculada ao nosso conteúdo ainda da N1. A gente vai finalizar a jurisdição. Eu vou apresentar um conceito de competência que vai aparecer na prova de vocês, já fica aí essa dica. E aí depois eu passo para as orientações em relação aos aspectos sobre todas as unidades que a gente trabalhou, o que é para focar ou não. Desde já antecipo, eu deixei um material com algumas questões para vocês já no AVA, né? Questões de treino. As principais estão ali de amarelo, não é todo aquele material, obviamente, mas algumas ali eu oriento, né? Pelo menos as primeiras ali, vocês resolverem as que estão destacadas de amarelo. Ao final tem um gabarito já também ali para vocês, ok? Bom, gente, vou compartilhar então, dando continuidade, vamos só retomar um ponto, né? Na aula passada nós vimos a jurisdição, aprofundamos aquela ideia da jurisdição enquanto uma função estatal, não é isso? Para alguns, inclusive, até um dever estatal. Essa jurisdição, por sua vez, que tem por objetivo trazer a solução aos conflitos, mas também satisfazer ali, resolver de uma vez mais efetiva e até garantir situações de perigo, lembram disso? Mas, enfim, de uma maneira mais clássica, a função estatal que de uma maneira imperativa, de uma maneira indeclinável, de uma maneira inafastável, substituindo a vontade das partes, ela diz o direito no caso concreto, não é isso? Então, seguindo, obviamente, todas as regras, a legalidade, a normatividade que o direito ali exige, né? Na perspectiva do Didier, que nós trabalhamos, a jurisdição, inclusive, assume essa natureza criativa, né? Que ali o magistrado, enfim, a atividade jurisdicional vai ter. Resumindo isso que nós vimos na aula passada, e daí nós finalizamos, né, em um quadro, que eu falei para vocês, que ora alguns autores chamam de elementos, tem autor que chama de princípio, autor que chama de característica. O que é que eu quero de vocês? Que vocês saibam, dependente de estar chamando de característica ou princípio, que vocês saibam o que isso significa e como que isso se atrela, como que isso se conecta com a ideia de jurisdição, tá? Então eu vou retomar aquele quadro, logo após ele a gente vai ver um pouquinho de um conteúdo novo a respeito de jurisdição e depois eu vou partir para essa análise da competência, tá bem? Então vamos lá, deixa eu pôr para compartilhar aqui. Share, foi. Bom, então compartilhando aí, né, gente, o material. Eu dei inclusive uma atualizada no material dos pontos que são mais relevantes, tá? Então nós paramos aí, não foi? Justamente nesse quadro. Então, a jurisdição, imparcialidade. Já vou puxar o gancho, gente. Nós trabalhamos essa imparcialidade naquela concepção também, né, de imparcialidade, não é? E de imparcialidade em sentido estrito, né? Essa imparcialidade, ela também serve de referência para essa outra análise aqui, ó. Princípio do juiz natural, tá? Ele está, inclusive, aí na nossa. Tipo, para cá, senão eu fico olhando para o meu rosto e fica pensando que eu tô vesgo. Então, quando a gente analisa a ideia da imparcialidade, ela também serve para essa análise aqui, ó, do juiz o quê? Natural. Juiz natural está previsto na nossa Constituição e é a seguinte: nós não podemos escolher um juiz previamente para julgar as causas, né? Então, em nome dessa imparcialidade, normalmente quando você faz um protocolo de uma ação, a gente vai fazer um sorteio, beleza? Então, a gente vai fazer uma distribuição aleatória. Juízos ou tribunais de exceção já existiram em situações arbitrárias, né, na nossa história aí de sociedade, né? Para quem lembra um pouquinho de história, Tribunal de Nuremberg ao julgar os nazistas, Tribunal de Tóquio no Japão também, é um exemplo de tribunais de exceção que aconteceram, né? Era óbvio, porque foi um tribunal, ainda que totalmente condenado à atitude dos nazistas, mas se a gente defende um Estado democrático de direito, mesmo um nazista
vista, na sua pior raça possível nesse sentido da palavra, ele merece um julgamento justo, ele tem direito a um julgamento justo, né? E a partir do momento que a gente monta um tribunal pronto, então, na verdade, você cria um tribunal de exceção, ali é de fachada, né? Então, a ideia do juiz natural é essa, nós não podemos escolher previamente juízes para julgar as causas, né? Uma vez distribuído ali o processo, né, a ação, então aquele juiz vai tocar o processo dentro da sua imparcialidade, né? Eu não posso também do nada falar, eu sou o chefe aqui, né? Sou o desembargador-chefe do Fórum de Goiânia, eu quero pegar os processos do Dr. Paulo, que o Dr. Paulo tem um olhar mais punitivista, né? Aqui a gente está lidando com alguém que é costa quente, vamos tirar os processos do Dr. Paulo. Isso fere o princípio do juiz natural. Então, a ideia de juiz natural casa com essa ideia de imparcialidade ali que nós vimos, beleza? Então, nomes, ó, que embora diferentes aqui, né? Aparecem de uma maneira conjugada, né? Então, a lide é a pretensão resistida, mas nem todo processo, nem toda prestação jurisdicional necessariamente haverá uma lide. Nós vamos ver essa classificação ainda na aula de hoje, né? Demandas que, na verdade, não tem litígio. É um acordo de vontades que nós precisamos homologar ali em juízo. Monopólio do Estado, inércia aparece aqui, a inércia também aparece ali embaixo. Então, nós precisamos provocar o judiciário, né? A jurisdição ela é una, embora ela vai ser divisível. Nós também vamos ver isso agora. Todo juiz que tem investidura, olha a característica aqui, ó, da investidura. Então, para que você exerça a atividade jurisdicional, você precisa ser investido na qualidade de um juiz, de um magistrado, passar pela carreira que assim é exigida, ou então pelas vias que a nossa Constituição também lhe investe desse poder de dizer o direito, né, de realizar atividade jurisdicional. Exemplo é quando um advogado sobe pelo tal quinto constitucional que vocês vão estudar. Então, é um monopólio do Estado e somente aqueles que o Estado, ó, quer que necessariamente digam o direito, porque passaram por um processo seletivo para tanto, é que vão assim o realizar. Além de ser um monopólio do Estado, o Estado está sujeito a um limite, que é a sua territorialidade. Então, a jurisdição brasileira, ela está distrita ao nosso território nacional. Excepcionalmente, vocês vão estudar aí em cada caso específico, no decorrer do direito, algumas situações a nossa jurisdição vai para além do nosso território. Aí ela é extraterritorial, tá? Um exemplo, se tentarem assassinar o presidente da República, tá? Lá na China, por exemplo, o Brasil vai aplicar a sua lei até essas relações. Ah, Guilherme, como é que vai funcionar isso? A China não aceita? Aí é uma questão diplomática. Mas até então, dentro do direito, a gente tem uma exceção à territorialidade. Mas a regra é a territorialidade. Gente, ser monopólio do Estado, ele não pode o quê? Delegar isso, tá? Uma vez que você é o juiz, né? Embora inerte, mais uma vez provocado, você precisa ali trazer a solução ao conflito. Você precisa julgar aquele caso. Você precisa analisar aquela demanda que é posta ali, né? A sua análise. Então, nós não podemos delegar isso, né? E nem outros poderes podem influenciar via de regra, tá? Por isso que ela é inevitável, uma vez que ela falou é a última vez. A inevitabilidade, a gente também chama aí, gente, de non-liquid, tudo bem? Ou seja, não tem outra situação, está liquidado, pronto, acabou, está falado. Uma vez acionada a jurisdição, feita a coisa julgada, então ali ela põe fim a esse debate, tá? E aí, na afastabilidade, né, gente, qualquer demanda nós podemos levar ao poder judiciário, tá? Então, o acesso ao poder judiciário é inafastável, né? Nós não adotamos um modelo, que é o modelo francês, que é o do contencioso administrativo, que algumas demandas necessariamente têm que se resolver em outra instância, que não é dentro do judiciário, né? Aqui, em algumas exceções, nós temos isso, né? Um exemplo, justiça desportiva, né? O Vila roubou, né? Não ganhou do Goiás. Quero discutir isso. Vou levar isso lá para um juiz julgar. Posso? Pode, tá? Mas antes disso, a Constituição criou uma justiça, tá? Que é uma justiça mais vinculada a um outro campo, né? Mais equivalente jurisdicional, que é a justiça desportiva. Então, vai primeiro no STJD, tá? Então, Superior Tribunal
desportivo, é ele que vai cuidar dessas questões, se o jogo foi certo, foi errado, se o árbitro agiu certo ou errado ou não, né? Uma vez esgotada essa instância, aí sim você procura aqui o Poder Judiciário. Mas a regra é inafastabilidade da jurisdição, beleza? Tá? Bom, gente, feito isso, né? Retomada essa finalzinho da nossa última aula, vamos entrar num ponto muito importante agora, tá? A jurisdição é uma só. Eu, juiz federal, eu, juiz estadual, eu, juiz militar, eu, juiz trabalhista, somos todos investidos desse poder que o Estado nos deu, beleza? Porém, por uma questão de logística, por uma questão de organização do nosso direito, nós vamos fazer uma divisão dessa jurisdição, beleza? Nós vamos começar a limitar em relação a essa jurisdição para facilitar a prestação jurisdicional. Então, nós estamos começando a entrar numa lógica mais técnica do direito. Então, a gente está um pouco aqui na teoria. Então, numa loja mais técnica, para que de fato essa jurisdição cumpra com a sua função de uma maneira razoável, de uma maneira justa, adequada, por uma questão de organização, de logística, nós vamos dividir a jurisdição em algumas situações, beleza? Tá? Então, se é uma situação, Guilherme, eu matei alguém, né? Preciso que alguém diga o direito no caso concreto, se você vai ser condenado, se você vai ser absolvido. Tem que procurar quem? Tem que procurar a jurisdição, tá? Mas a jurisdição é ampla, né? Inúmeros juízes e assim por diante, não é isso? Então, qual desses que exerce a jurisdição eu devo procurar para satisfazer o meu direito? Tudo bem? Então, para a gente organizar isso, nós vamos dividir a jurisdição. Quando a gente divide essa tal jurisdição, nós limitamos essa jurisdição àqueles campos específicos. Então, é como se eu tivesse um todo. Dentro desse todo, nós temos diversos campos do direito: penal, civil, empresarial, trabalhista, tributário, administrativo, né, cibernético, internacional, enfim, tá? Então, tudo isso é jurisdição, tudo isso é direito que precisa ser resolvido. Mas nós precisamos organizar a casa. E aí nós vamos dividir essa jurisdição e ela vai se dividir em competências, beleza? Tá? Quais são os critérios, né, que nós temos de uma forma mais geral, que nós já dividimos essa jurisdição? Uma primeira forma, gente, que foi a forma mais tradicional de classificar, é a jurisdição penal e civil. O que for crime é penal. Tudo que não envolver crime, contravenção, infrações penais, é civil. Então, até então, né, a civil envolve direito de família, contratos, empresarial, direito do trabalho, tá? Matéria eleitoral também, tributário e por aí vai. Tudo que não for penal é civil. Então, a primeira classificação generalista é essa, tudo bem? Jurisdição penal, jurisdição civil. Mas veja, Guilherme, passei no concurso, você lotado lá em Flores de Goiás. Lá só tem um juiz na comarca. Você vai atuar tanto na área penal, tanto na área civil, de uma maneira geral, beleza? Agora, em algumas situações, para organizar melhor o judiciário, nós vamos destinar juízes de forma específica para essas atividades. Porque às vezes é uma matéria civil, mas a União tem interesse nela. Então não é um juiz estadual, vai ser uma justiça comum, porém federal, que vai analisar isso, ok? São essas regras que depois a gente vai estudar, tá? Mas o que nós estamos fazendo? Começando ali a organizar essa prestação jurisdicional, tá? Em um dado momento, gente, principalmente pós-Constituição de 88, a jurisdição, sobretudo a civil, se especializou ainda mais, e a penal também, em alguns campos. E aí nós criamos as justiças especializadas, que são federais, quem banca é a União, tá? Então, hoje, né, como que nós organizamos? Nós temos a Justiça Especial Brasileira. A Justiça Especial Brasileira, hoje, compreende a eleitoral, a militar e a Justiça do Trabalho. Tudo bem? O restante é o que nós chamamos de Justiça Comum. Não sendo matéria eleitoral, não sendo matéria militar, não sendo matéria de direito do trabalho, vai tudo para a Justiça Comum. Só que dentro da justiça comum, ela ainda se subdivide em justiça comum federal e em justiça comum estadual, ok? Então, em relação a hoje, pós-Constituição de 88, é essa divisão que nós temos.
Guilherme, quer impugnar uma chapa eleitoral aí, ano de eleição, fizeram falcatrua, etc. Onde eu vou satisfazer o direito? Onde eu vou bater na porta do judiciário? Lá na Justiça Especial Eleitoral, beleza? Tá? Ah, não, ó. O oficial da Marinha praticou uma infração, o oficial da Marinha praticou um furto, né? Onde eu vou fazer valer esse direito? Ah, ele é militar, então isso é justiça especial militar, tá? Não pagou minhas férias, professor, e me demitiu com justa causa ainda, tá? Eu acho que está errado isso. Eu vou buscar uma vara estadual, eu vou buscar uma vara civil da justiça estadual? Não, a gente vai para a Justiça Especial do Trabalho, tá? Agora, professor, estou com um contrato aí, queria revisar. Acho que está absurdo os juros. Isso não é trabalho, isso não é militar, isso não é eleitoral, isso é comum. Tem interesse da União nessa história? Envolve indígena? Envolve direitos humanos internacionais? Não. Então, isso é comum e vai para o Estado. Justiça estadual vai julgar o seu caso, tá? Então, veja, a jurisdição, ela se divide. E essas divisões aqui vão gerar o que nós vamos chamar de competência. Por isso que a competência, já antecipando, é o limite da jurisdição. Todos são juízes igualmente. Mas quando a matéria for trabalhista, o juiz que tem jurisdição e competência é o juiz trabalhista, beleza? Então, isso por uma questão da gente facilitar, né, a nossa prestação aí jurisdicional. De igual modo, nós também fazemos uma divisão aqui da nossa jurisdição em razão de graus recursais entre instâncias inferiores e superiores, tá? O grupo que vai ficar aí, né, com o tema de organização judiciária vai trabalhar isso aí muito bem, tá? Então, por uma questão que lá, né, em momento oportuno vocês vão analisar, nós temos uma jurisdição que está no campo superior, uma intermediária e uma lá na ponta, onde normalmente a gente vai primeiro, tá? Então, a jurisdição, sobretudo diante do duplo grau, que é justamente a ideia de recurso, ela pode ser inferior ou superior, não é isso? Então, o que que acontece, né? Então, primeira instância, ou o que nós chamamos de primeiro grau. Então, Guilherme, quero resolver o meu contrato. Vou lá no juiz da primeira vara civil de Goiânia. Beleza, ele é de primeiro grau, tá? Vou lá no juiz da primeira vara civil de Goiânia, que também é chamada de primeira instância, né? Bom, em relação a isso, Guilherme, não fiquei satisfeito. O juiz não me deu ganho de causa. Vou recorrer. Vou para um tribunal de justiça. Eu vou para o segundo grau, uma segunda instância. Os tribunais de justiça no âmbito do Estado, os tribunais regionais federais, os TRFs, os tribunais regionais eleitorais, os TRTs, né, da mesma forma, são todos de segunda instância. Se na primeira instância a gente encontra juiz de direito, na segunda instância nós vamos encontrar os desembargadores, beleza? Tá? Não estou ainda satisfeito, professor. Posso ir além? Pode, só que agora nós vamos no campo dos tribunais de sobreposição, ou chamados tribunais superiores, tudo bem? Que é difícil chegar até eles, tudo bem? Em termos de recursos. Então, no caso de meu contrato, que eu não concordo, fui para o Tribunal de Justiça, não concordo ainda com os desembargadores. Em tese, eu posso ir atrás dos ministros do STJ agora, do Superior Tribunal de Justiça. E, quiçá, até o STF, a depender da situação. Beleza? Então, isso é uma outra forma de nós dividirmos a nossa jurisdição aqui, não por matéria agora, mas sim em relação a graus recursais. Ok? Bom, gente, para finalizar, né, uma última classificação, jurisdição voluntária, né? Qual que é a regra? A regra é a gente conhecer bem mais a tal da jurisdição contenciosa, ou seja, porrada. Só que já falei, o nome de porrada, juridicamente aqui no nosso processo, é a lide, ó, a pretensão resistida. Então, jurisdição contenciosa, normalmente não, a gente encontra a lide. Mas, como eu falei, nem toda jurisdição vai pressupor a existência de uma lide. Qual é o nome dessa jurisdição? Jurisdição, ó, voluntária. É uma composição de interesses, mas que obrigatoriamente o Estado me faz ir até ele para ele validar isso. Eu quero me divorciar, Guilherme.
mas da minha esposa, do meu esposo, enfim, mas nós temos um filho, né, de 2 anos de idade. Não dá para fazer no cartório, mas não tem briga, não tem lide. É um processo de jurisdição voluntária. A gente vai até o juiz, ele vai homologar esse acordo nosso de vontade, né? Existem vários processos de jurisdição voluntária que vocês vão estudar em momento oportuno, que nós não temos lide. Mas qual que é um lance interessante, pessoal? A jurisdição contenciosa você procura se quiser, tudo bem? Então, tanto é que ela é inerte lá. Agora, a jurisdição voluntária, ela se torna obrigatória. Não tem como fazer um divórcio consensual no seu caso se você não buscar a jurisdição voluntária, porque no cartório não dá para fazer. Se você não se divorciar, então, em tese, você está casado até hoje, né? Então, via de regra, as demandas de jurisdição voluntária, elas se tornam ali de natureza obrigatória, diferente da contenciosa. Tá aí uma outra classificação que nós temos, beleza? Gente, por fim, nós falamos também de funções essenciais à justiça, aqueles que acompanham a justiça, a atividade jurisdicional, para fazer valer esse dia a dia, né, do nosso poder judiciário. Então, os grupos aí que eu dividi, né, no trabalho, justamente vão trabalhar, vão contemplar esses temas, né? Então, o Ministério Público, ele não exerce a jurisdição, ele é uma função essencial à justiça. A advocacia é uma função essencial à justiça. A Defensoria Pública, da mesma forma. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, gente? Então, em relação ao finalzinho, né, da aula passada que faltava, vamos já puxar o gancho aqui. Deixa eu só abrir o outro slide, que está no AVA já para vocês, está lá com a ação, aliás, competência, ação e processo. Esse slide que eu vou abrir agora. Só um minutinho, por aqui, tá aí. Share. Então, dando continuidade aí, né, pessoal, à nossa análise, né? Fechamos jurisdição. Aí o que eu falei, ó? A jurisdição, para dar certo, a gente limitou. O nome disso é competência. Então, olha só um conceito aqui, ó. Competência é o conjunto de limites dentro dos quais cada órgão do judiciário pode exercer legitimadamente a função jurisdicional. Então, ó, quando nós analisamos isso, nós estamos fixando competência. Você é juiz no Brasil inteiro, tudo bem? Mas tem juiz trabalhista em São Paulo, tem juiz trabalhista em Minas, em Goiás, etc, etc. Guilherme, estou com um problema aqui no meu trabalho, moro em Goiás. Eu vou procurar o juiz lá do Paraná? Então, não. Embora lá do Paraná tenha o mesmo poder jurisdicional que o juiz aqui em Goiás, a competência limitou isso. Tudo bem? Então, a competência ela limita nesse quesito a jurisdição por uma questão de organização. E aí o nosso direito vai fazer isso, né? O nosso Código de Processo Civil, a nossa Constituição, leis especiais vão trazer essas divisões, né? A gente não vai esgotar esse tema aqui no TGP, né? Porque isso é no decorrer do curso inteiro que vocês vão ver. Aqui é para a gente ter uma base de como que isso ocorre. Então, nós fixamos a competência. Daí, portanto, essa ideia de competência, né? Ela ser justamente essa análise, ó. Qual é o principal objeto de estudo disso daqui? O centro das atenções do estudo da competência é a verificação, ó, dos critérios de sua fixação. Como que eu vou saber, Guilherme, se é um juiz federal ou se é um juiz estadual? Se for um juiz estadual, é de qual comarca? É de Goiânia, é de Trindade, é de Umas, de Aparecida? Lá dentro da comarca de Goiânia, é um juiz da vara civil, criminal, fazenda pública, enfim, tá? Então, isso tudo são critérios de competência. Como que nós fixamos para bater na porta do judiciário. A gente vai ver mais para frente que alguns critérios a gente não pode errar de maneira alguma, porque essa competência vai ter uma natureza absoluta, tudo bem? E ali, se você errou, já era o processo, né? Mas, via de regra, essa competência ela vai ser mais flexível nesses quesitos que a gente vai ver mais à frente. Por hora aqui, né, para esse momento da N1, a gente vai ver só o básico. Qual que é o básico? O conceito e o principal patamar, princípio, que a gente aplica a ideia de competência, tá? Então, competência é o conjunto de limites dentro do qual cada órgão jurisdicional aplica o direito no caso concreto, né? Esse conjunto de limites é fixado, ó, mediante o quê?
as leis, Código de Processo Civil, legislações especiais, Código de Processo Penal, a CLT e por aí vai, Constituição dos Estados, leis de organização judiciária, que a gente vai estudar aí no decorrer do curso, tá? Então, veja, ó, jurisdição é uma forma de resolução do conflito, para trazer a prestação da tutela por meio do Estado. Competência, por sua vez, limitando a jurisdição, é a capacidade para o exercício da jurisdição em cada caso. Um juiz trabalhista não vai julgar crime de natureza estadual. Isso daí é de um juiz de direito estadual, mais precisamente de uma possível vara criminal. Tudo bem? Estou dizendo que um vale mais do que o outro de maneira alguma, por uma questão de organização. Nós fizemos assim. Por isso que a gente afirma aqui, ó, todos os juízes têm jurisdição, mas apenas um será efetivamente o competente para exercer essa jurisdição no caso concreto, ok? Aqui eu trago um exemplo prático, gente, não precisa ainda, né, aprofundar nisso. Então, como que a gente analisa isso, né? Guilherme, bati o carro, quero entrar com uma indenização porque a pessoa não pagou voluntariamente, tá? Então, primeiro ponto, qual é a justiça competente? Será que isso é matéria militar? Isso é matéria eleitoral? Isso é matéria, é, é, qual que faltou? É trabalhista? Não, não é nem militar, nem eleitoral, nem trabalhista. É normal mesmo, é comum. Beleza, então vai para a justiça comum. Peraí, dentro da justiça comum ainda pode ser federal e pode ser estadual. Ah, não, Guilherme, não tem nada a ver. A União não quer saber do meu carro. Então, é justiça comum estadual. Bom, então, se é justiça comum estadual, eu tenho que procurar aqui o Estado de Goiás. Tribunal de Justiça, em tese, será que o Estado de Goiás? Depende. Então, primeiro, depois eu vou precisar analisar qual que é o foro competente, tá? Então, eu moro aqui em Goiás, o acidente foi aqui em Goiás. Eu vou entrar com essa ação lá em Manaus? Será que é a comarca de Manaus que é a competente? Não. A gente vai estudar, vai ser a comarca aqui, a de Goiânia. Mas dentro da comarca de Goiânia, ela ainda se subdivide em várias varas. Tem a vara civil, tem a vara ambiental, tem a vara criminal, tem a vara da Fazenda Pública e por aí vai, dentro da organização judiciária. Ah, não, Guilherme, é responsabilidade civil, isso é direito civil. Então, é em Goiás, além de ser em Goiás, é da Justiça Comum Estadual, da Justiça Comum Estadual é em Goiânia, na comarca de Goiânia, dentro aqui da comarca de Goiânia, é numa vara civil, tudo bem? Qual juiz ali? A primeira vara civil tem 3 juízes. Na hora que o seu processo for protocolado, ele vai ser distribuído para um desses 3 juízes, por exemplo. E aí, se eu parei no primeiro, é esse o meu juiz competente, tá? Então, o primeiro juiz da primeira vara civil da comarca de Goiânia, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ele tem o poder de exercer a jurisdição, sendo competente para analisar o meu caso, tudo bem? Não é o militar, não é o federal, não é o trabalhista, ok? Bom, gente, por isso, né, que a gente vai parar aqui sobre essa regra geral, que a gente chama de competência, ou então, ó, de princípio da competência. O que isso quer dizer, hein? Gente, olha só a lógica, é bem interessante, tá? As regras de competência, elas começam lá na pontinha, quando a gente faz o protocolo da ação, beleza? Então, se é uma causa federal e eu fiz na estadual, eu estou errando o processo desde o início. O que acontece? Os juízes detêm um poder, que é essa regra geral da competência. Ou seja, todo juiz é competente para dizer que não é competente para determinada matéria. Se você faz o protocolo aqui para o juiz federal, isso é uma matéria trabalhista, eu, juiz federal, ao pegar a sua petição, né, já vou indeferir e dizer, ó, eu sou juiz federal, analiso questões federais. Eu sou competente para dizer que não tenho competência para julgar a sua causa. Vai procurar o colega certo, tudo bem? Então, isso é o princípio da competência. Então, todo juiz tem competência para dizer que não é competente para determinada matéria. Resumindo, dizer que ele é incompetente para julgar aquela causa. Isso não está dizendo que ele é burro, não, né? De forma alguma. Ele está só fazendo o devido processo legal. Então, esse é um princípio geral que todo juiz tem ao exercer a jurisdição.
Ele vendo que não é da sua alçada, ele já diz, não é da minha competência, dentro do que a lei, né, obviamente atribui a ele. Essa é uma regra geral que todo juiz tem, beleza? Princípio da competência, competência ou competência, competência, beleza? De olho nele aí, ó, tem chance de cair na prova de vocês, ok? Bom, meu povo, eu não vou dar continuidade aqui, porque a parte da prova vai só até aqui, a gente vai retomar o assunto de competência aí mais para frente. Vamos aqui fazer algumas ponderações da nossa prova, né? Então, na unidade 1, que a gente trabalhou no quadro, nós tivemos ali teoria geral do processo. Focar em quais pontos? Focar em relação jurídica processual e relação jurídica material, como que elas ali se intercalam, beleza? Focar qual é o conceito de processo, o que que significa processo, focar em escopos do processo, escopo político, escopo social, escopo jurídico do processo, tá? Qual é a relação, né, que envolve, né, também quanto a esses aspectos sobre os elementos da teoria geral do processo. Então, processo existe em vários campos, penal, trabalhista, né, civil, mas existe uma teoria geral que se aplica a todos, né? Quais são os objetos de estudo da teoria geral do processo? Jurisdição, ação e processo, tá? Então, dessa primeira parte aí, focar sobre essas questões que nós vimos lá na nossa primeira aula. Na unidade 2, nós estudamos aí também no quadro sociedade e conflito. Então, via de regra, eu tenho que bater na porta do judiciário e usar por veículo o processo, né, para conseguir trazer a solução para o meu caso. Mas nós vimos que existem outros meios de solução de conflitos. Então, aqui focar o que é autotutela, autodefesa, exemplos, né? O que é autocomposição, como que ela funciona, o que é heterocomposição, heterocomposição não estatal ou equivalente jurisdicional, que é a arbitragem. Não vou exigir de vocês o que é a arbitragem, como que ela funciona, a lei específica, nada disso. Mas saber que a arbitragem é uma heterocomposição não estatal, né, de natureza privada, particular, é isso aí que eu vou exigir, tudo bem? Lembrando que nesse percurso, nós vimos que ao ver o conceito de jurisdição, a gente viu que a jurisdição, para ser uma jurisdição de excelência, a gente tem que ter um processo de excelência bem desenvolvido, que tenha status de desenvolvimento, etapas, que o Capelletti e o Garf chamou de ondas renovatórias, tá? Então, em especial, primeira, segunda e terceira ondas, obrigatório para a prova sabendo, mas nós trabalhamos com uma quarta, uma quinta, uma sexta e uma sétima onda renovatória, tudo bem? E aí, por fim, gente, das nossas últimas aulas, unidade 3 aí dos slides, né? Jurisdição, conceito de jurisdição, características, elementos, princípios da jurisdição, o que cada um significa, classificação da jurisdição de jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária, tá? E da unidade 4, que é competência, somente o conceito e o princípio geral da competência, competência. Então, só isso, tá? Então, nossa prova, esse aí é o conteúdo, fechou? A nossa prova tem 8 questões objetivas, sem consulta. São questões, tem duas mais complexas, mais densas, então estudem na doutrina principalmente esses primeiros pontos, né? Indiquei doutrina lá para vocês, no plano de ensino tem, tá? O restante são questões mais técnicas e mais objetivas. Todas valem um ponto e duas discursivas também valendo um ponto. Beleza? Bom, meu povo, então é isso, tá? Que eu queria repassar, era o que eu ia, inclusive, fazer em aula, né? Como aqui, óbvio, vocês não perguntam, flui um pouco mais rápido, mas qualquer dúvida, etc., no decorrer da semana, podem ficar à vontade de mandar no meu e-mail, no meu WhatsApp, enfim, estou aí para atendê-los, beleza? Muito obrigado, principalmente pela compreensão sobre hoje, e bom feriado, né? Boa Páscoa aí para todo mundo, e até mais, galerinha.